Mãe de jovem esquizofrênico denuncia assistência insuficiente na rede pública de Ribeirão Preto. Crises geram agressões e quebra-quebra na casa. Mais um caso que escancara o sucateamento da saúde mental na cidade. O André tem 21 anos e só dorme desse jeito quando está medicado. O jovem foi diagnosticado com esquizofrenia e tem frequentes episódios de agressividade, nervosismo e agitação. Nessas crises, ele agride a mãe e a irmã de apenas 7 anos. Isso sem contar os socos que dá em portas e paredes. Não tem como eu manter o controle com ele. Aí é onde eu sou necessariamente obrigada a aumentar um pouco mais a dose dos remédios que ele toma para poder manter ele quieto um pouco sossegado, dormindo praticamente, vamos dizer assim, né? A ambulância vem, pega ele, leva na UPA. Depois da UPA, a gente fica uma semana praticamente internado, ou eu com ele lá. Depois manda para o CAPS. Aí depois do CAPS são só 3, 4 dias, tomando medicamento, nada mais fazem. E depois manda para casa novamente. Aos 12 anos de idade, o André começou a ser atendido na rede pública de saúde através do CAPS infantil. Ele passou por outras unidades e há cerca de 5 anos foi transferido aqui para o CAPS 4, que hoje funciona na Avenida Jerônimo Gonçalves. O rapaz faz acompanhamento com um psiquiatra, mas o tratamento indicado não impede as crises. O médico consulta ele, analisa ele, vê o que pode estar mudando de medicamento para poder estar dando para ele. Tira um, coloca outro, mas ultimamente, dos tempos para cá, nem os medicamentos mais estão fazendo efeito como tem que fazer. Não é fácil, precisava que realmente os poderes públicos pudessem ver mais essas pessoas, cuidar mais dessas pessoas que necessitam realmente. Ele usa 5 remédios controlados, mas nem sempre todos estão disponíveis para serem retirados gratuitamente. A mãe vive apenas com o benefício de prestação continuada do governo e precisa tirar dinheiro do próprio sustento para comprar os medicamentos. Ela acredita que a internação seria o caminho mais adequado. A gente não vive, a gente sobrevive. Então, realmente, nós precisamos de uma ajuda, de uma internação para poder ver onde realmente está o ponto do problema, seja da criança, do adolescente, do adulto, para poder ajudar. Não ficar internado para sempre, mas um tratamento mais aprofundado, uma ajuda mais avançada. Porque eu sei que nos meios públicos tem, só que as pessoas parece que não querem ajudar nós. Essa advogada especialista em assistência social explica que a política de saúde mental prevê que essas internações não aconteçam, para não quebrar o vínculo familiar. Só que, no lugar disso, é preciso reforçar as atividades através do CAPS. Ele só passou a ser um atendimento ambulatorial. O que significa? Quando a pessoa surta, vai para lá, é atendido. Quando uma das possibilidades do CAPS não é só o ambulatório, de que o indivíduo seja medicamentado quando ele precisa, porque ele está em surto, mas também dele passar por lá de forma contínua e permanente. Ou seja, que o programa seja diário, para dar para a família um apoio, porque muitas vezes a família não sabe como lidar com esse indivíduo. Ele precisa ali ter várias atividades justamente para que ele se desenvolva. E se ele está trancado em casa, o que ele vai acontecer? Ele só vai definhando. Que tipo de vida ele está tendo, se não uma vida improdutiva? E ele pode ser produtivo, desde que ele esteja no lugar certo. A falta de assistência adequada já custou a vida de um paciente de uma casa de acolhimento, que foi morto a facadas por um jovem esquizofrênico. Um sucateamento da saúde mental que vem sendo mostrado há anos pelo Jornal da Clube. A saúde mental é marginalizada. Você não percebe o interesse real tanto das esferas federais, estaduais, municipais, em financiar com recurso mesmo, né, a melhoria desses atendimentos, a melhoria desses espaços e mesmo contratando pessoal. Ribeirão Preto, quanto tempo não ficou sem psiquiatra? Não tem acolhimento. Então, as famílias ficam desesperadas, né? Porque elas não conseguem lidar com essa situação e não têm apoio do governo.
Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria da Saúde confirmou que o paciente é acompanhado regularmente desde 2012 e apresenta um quadro complexo, cujo as internações têm um efeito limitado. Disse ainda que o direito ao tratamento em liberdade é constitucional, garantido por lei, de modo que as internações permanentes se configuram em crime. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso canal digital, Dr. Jorge Toledo, advogado especialista, inclusive nessa área da saúde. Dr. Jorge, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Os episódios de violência são constantes na casa dessa família. É necessário intervir antes que o pior aconteça, né? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Uma honra estar aqui novamente. André, novamente falando sobre esse tema, né? E, evidentemente, se não houver uma intervenção rápida, eficaz e eficiente, com certeza isso poderá terminar em tragédia. Eu diria até que é uma tragédia anunciada. Então, é evidente que é necessário fazer uma intervenção, e uma intervenção rápida. E, com certeza, como disse a que me antecedeu, a responsabilidade cabe ao poder público de oferecer essa assistência de qualidade a todos os usuários que necessitem dessa intervenção. Nós estamos falando, né, de uma mãe sozinha para cuidar ali do filho com esquizofrenia, 21 anos, da outra filhinha que tem 7. Ela não deveria receber uma assistência maior por parte do poder público, na sua análise, doutor? André, não tenho dúvida. É evidente que a assistência ela precisa ser específica. Deve haver especialidade para prestar esse tipo de atendimento. Então, André, não adianta você ir diante de uma ocorrência, que é o que normalmente acontece, aciona 190, a polícia vai, faz a intervenção que está ao alcance dela, aí leva para uma UPA, na UPA o paciente fica lá por uma observação, dali um pouquinho ele recebe alta e volta o mesmo status quo. Isso não é intervenção. A intervenção ela precisa ser eficaz. É evidente que numa situação de emergência é necessário sim acionar esse protocolo, mas depois isso precisa ter continuidade. E bem lembrando que o paciente que é alvo desse tipo de intervenção, ele também tem os seus direitos. Ele tem o direito de ter uma vida inclusiva, ele tem o direito de ter uma vida produtiva, isso está lá na Constituição Federal. E é dever do município prestar esse atendimento em cooperação com o Estado e com a União. E diante do que o senhor está falando aí, né, doutor, fica claro aqui para a gente a importância do CAPS, né? E deveria ser um centro para atender esses pacientes diariamente, algo que ajuda muito no desenvolvimento. Com certeza, André. É evidente que o CAPS ele precisa estar melhor aparelhado, mas é evidente, André, que existem alguns casos que até que se estabilize o paciente, é necessário algum tipo de internação. E o município também tem que estar apto, ele tem que estar preparado com o equipamento necessário quando surgir essa necessidade, para depois, assim que o paciente estiver estabilizado, que é o que manda o protocolo, dar seguimento aos CAPS. Agora, não dá para admitir que uma família nessa situação, que um rapaz, né, um paciente nessa situação, encare problema para conseguir o medicamento que vai controlar as crises na farmácia popular de alto custo. André, de jeito nenhum, tá? A assistência farmacológica é dever do município, tá lá na lei orgânica do município de Ribeirão Preto. Não pode a família enfrentar qualquer tipo de dificuldade para ter acesso a esse tipo de medicamento. Até porque, André, não é um medicamento também que a família pode comprar, né? Você vai chegar lá na farmácia, numa rede, e eu quero tomar um Sorrisal, por exemplo. É um medicamento específico, que ele tem que ter prescrição médica, então tem todo um cuidado na aquisição desse medicamento. E o município ele tem o dever de disponibilizar essa medicação à população, aos usuários que dele necessitar. É um fato bem triste, claro que o Jornal da Clube vai seguir ao lado dessa família, acompanhando, buscando uma solução. Dr. Jorge Toledo, advogado, especialista nessa área da saúde, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Boa semana, viu, doutor? Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço a você e a toda a família Clube aí. Obrigado, doutor. Até mais.